Fazendo um vídeo rapidinho aqui, né, para comentar alguns comentários no canal. O Marcos Vinícius, valeu pelo comentário, meu irmão. Pastor, se sou calvinista, aliancista, sensacionista, amilenista, etc., posso ser considerado como reformado, né? É claro, né, cara? Porque se você é tudo isso, uma pessoa é tudo isso, né? Tipo assim, a pessoa se diz calvinista, também é aliancista, sensacionista, amilenista, não é? Então essa pessoa é confessional, né? Porque tudo isso aí está muito bem explicado nas confissões reformadas, é o que nós subscrevemos de fato, né? Então, uma pessoa deveria, assim, eu acho que alguém estaria muito aquém do que é a reforma, pelo menos, né? Se dissesse que crê em tudo isso e rejeita as confissões. Não faz sentido isso, né? Seria como alguém dizer bem assim, eu rejeito as confissões. Não suporto confissões porque são documentos de homens. E aí na parede da igreja tá lá os cinco solas. Como se os cinco solas fossem é, pedaços de trechos, sei lá, trechos da Bíblia. Né? Aquilo ali são confissões, na verdade. São máximas confessionais, né? Então, se a pessoa crê em tudo isso, a pessoa é reformada, né? Não tem nem como fugir disso, não. Mas valeu aí pelo comentário. É claro que é com ironia e com resenha. Tem um irmão aqui que perguntou, o Rick Gaspar. Deixa eu me dar uma olhadinha aqui no comentário dele. Ele... É o Rick Gaspar. Obrigado pelo comentário, meu irmão. Boa tarde, pastor. Sou presbiteriano e estamos estudando o Catecismo de Heidelberg, na igreja a qual sou membro. Nos últimos domingos, estudamos o final da segunda parte desse belo catecismo. No que se refere à Santa Ceia, fiquei com uma dúvida e creio que o Senhor, por subscrever esse documento, poderia me responder melhor. A questão é a seguinte: poderia um reformado cear com um luterano? E quais são as implicações disso? Não sei se alguém já fez essa pergunta no canal e o Senhor respondeu, mas caso não, se puder me responder, serei grato. Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez. Vamos lá, então. Para ser direto com relação a isso, ninguém perguntou isso, né? Mas é uma pergunta importante e, digamos assim, acho que dá para poder explicar de uma maneira que você possa perceber o princípio. Acho que isso é o mais importante de tudo. Vamos lá. Quando você lê o Catecismo de Heidelberg, você percebe, certo, em algumas perguntas e respostas, que havia uma tensão, obviamente, entre luteranos e calvinistas naquele período, né? No contexto do Palatinado, Heidelberg, etc. Então havia essa tensão, tá? Naquele contexto. O catecismo é reformado, é calvinista, tá? Mas digamos que eles tiveram que responder também aos luteranos, não só aos católicos romanos, mas aos luteranos. Quando o assunto diz respeito à Santa Ceia, nós sabemos muito bem que as tradições cristãs elas têm teologias distintas, muito distintas, tão distintas que meio que são um impedimento para que haja um tipo de comunhão prática, em tempo real, digamos assim. Justamente porque há princípios, né, há certos pressupostos que uma tradição não vai aceitar da outra. Então isso é fato. Não é? E por conta disso, eu penso que não seja possível que nós reformados participemos da ceia com luteranos. Não é? E eu penso que um luterano também, se vai ser coerente, por nossa discordância da sua teologia da ceia, especificamente da presença de Cristo na ceia, também nós não seríamos admitidos à ceia. Eu não sei, certo? Eu não sei como que é a guerra luterana nesse sentido. Estou dizendo da nossa parte mais. Eu penso que talvez seja assim também. Mas de nossa parte, como reformados, de fato não. E eu não falo somente pensando em luteranos. Por exemplo, existe uma distinção. Então, eu não consigo pensar, por exemplo, assim, a doutrina católica romana sobre a ceia, ela é muito distinta da reformada. Mas a luterana também é. Eu não consigo analisar como se fosse a luterana está mais próxima da nossa. Não. Para mim isso não faz sentido, tá? Para mim é diferente e acabou. Certo? É diferente. Simplesmente isso. Por mais que se negue uma transformação da substância, mas há um conceito muito mais, digamos assim, presencial ligado aos elementos do que, no nosso caso, como reformados. E o que acontece? Por conta disso, nós realmente entendemos que não é coerente, não é que pessoas que têm uma convicção de fé doutrinária, digamos assim, diferente da nossa, não faz sentido que elas possam participar da mesa que nós participamos.
Eu sei que parece uma coisa um pouco chocante, porque mas peraí, não somos todos crentes, sim, mas entenda, irmãos, para todos os irmãos aqui. Eu já falei 1000 vezes aqui no canal que eu tenho um respeito enorme pelas tradições, mas eu não sou ecumênico, nem um pouco. Uma coisa é a minha maneira de tratar respeitosamente pessoas de outras tradições. E até alguns evangélicos e até reformados acabam se incomodando, né? Tem gente que não suporta eu tratar um católico romano com respeito, não é tratando ele como irmão, não é no contexto da cristandade. Tem gente que não suporta isso, não sabe separar as coisas, né? Quando eu falo que um católico romano é meu irmão, eu não estou dizendo que ele é meu irmão no mesmo sentido que eu trato o irmão que é membro da minha comunidade, não é? Que é um cristão reformado. Não é no mesmo sentido. Mas, de maneira geral, eu não posso tratá-lo como meu irmão, porque ele é um cristão assim como eu sou. Nós fazemos parte de toda, ou da grande tradição cristã, certo? É porque evangélicos têm a mania de querer fazer essa briguinha partidária, nós contra eles, entende? Levantar bandeira. Então, basicamente, católico romano, para eles, é uma sinagoga de Satanás, né? É a Babilônia. Então, muitos evangélicos falam até assim, eu acho isso um absurdo, tipo, tem os cristãos e tem os católicos. Não, cara. Católicos romanos são cristãos, católicos ortodoxos são cristãos, luteranos são cristãos, anglicanos são cristãos, reformados, batistas, pentecostais. Essa galera todinha é cristã. Não dá para negar isso, certo? Mas mesmo respeitando as tradições, eu respeito, eu aprendo com cada uma. Cara, se tem uma coisa que eu tenho tomado como atitude na minha vida é o seguinte: eu discordo, como eu falei, eu não sou ecumênico, eu discordo até o tutano, eu discordo. Eu vou dizer a vida todinha que pra mim tá errado. Pra mim tá errado, certo? Ao mesmo tempo, eu não faltarei com respeito com as tradições, certo? Eu não tô me referindo a loucuras não, tá? Tem certas loucuras que você percebe que realmente é uma palhaçada. Eu não tô falando disso não, são extremos, né? Você vai pegar em certos contextos pentecostais, neopentecostais, essa bagunça toda evangelical, isso aí pra mim eu não tô nem aí. Isso aí eu desprezo mesmo, boto pocando, o que tá errado eu falo e tá errado acabou, certo? Mas no geral, quando eu penso em tradições cristãs, não é? Eu tenho um respeito muito grande. Ao mesmo tempo, porque eu não sou ecumênico, eu vou discordar. Então, para poder ficar claro isso aí, né? Porque eu estou dizendo que na comunidade que eu pastoreio, um luterano que chegasse não iria ceiar, não é? Mas também um católico romano não iria ceiar, mas também um pentecostal, um batista, sei lá, não é? Não iria ceiar. Até mesmo um presbiteriano chegasse na nossa comunidade, ele teria que vir com carta. Eu não poderia confiar. Vai saber se a igreja presbiteriana que a pessoa está congregando não é uma igreja pentecostal. Porque você sabe que tem. Tem, né? Infelizmente tem. Infelizmente tem. Assim como também tem comunidades que colocam o nome reformado na placa, mas de reformado não tem nada. Então eu vou questionar esse tipo de coisa. Eu não vou simplesmente abrir a ceia para todo mundo. De forma nenhuma. Então percebe? É uma questão de zelo, de cuidado, de tomar muito cuidado, porque como presbíteros da igreja, somos responsáveis por também zelar e guardar a mesa do Senhor. E realmente nós zelamos, não é? E prezamos por uma comunhão que não é simplesmente estarmos no mesmo lugar, no mesmo ambiente, mas uma comunhão de fé. Temos uma mesma maneira de pensar, buscarmos uma mesma verdade. Então, assim, por conta disso, dessas distinções doutrinárias que são bem contundentes, não é? E que, obviamente, justificam a nossa separação em contradições, não é? É que nós não podemos realmente cear juntos, por conta disso, tá? O que eu posso dizer é que a minha esperança em Cristo, não é que o Senhor resolva esse problema. Eu não posso resolver esse problema. Os irmãos também não podem, no sentido geral. Então temos que lidar com esse problema, realmente defender a nossa doutrina e crendo que um dia Cristo resolverá esse problema e então Ele mesmo é que vai nos aperfeiçoar, não é? E um dia cearemos juntos. Não é? Hoje não é esse momento. Então por isso nós realmente vamos manter essa posição. Tá? Eu fui um pouco até alongado para explicar para o irmão, porque eu me preocupo muito com o princípio. Se o irmão está entendendo o princípio, tá? Então é por essas razões que eu não acho que é conveniente, não é? E nem concordo que luterano sem uma igreja reformada e um reformado sem uma igreja luterana, eu não sei qual é o conceito certo deles com relação a isso, a aceitação deles, mas nós somos bem diferentes dos evangélicos nesse sentido em sermos tão abertos assim, tá? Nós temos cuidado com relação a isso, beleza? Qualquer dúvida, pode perguntar mais, tá bom, meu irmão? Porque eu sei que para quem é presbiteriano e lê de repente o Catecismo de Heidelberg vai perceber um pouquinho dessa tensão, né? E aí como é que fica? É porque realmente para nós tem que haver compreensão, não é? Tem que haver realmente muita compreensão e, digamos assim, temos que estar no mesmo espírito,
no mesmo entendimento de doutrina, para que haja essa comunhão, não é? Então é assim que pensamos, tá certo? Valeu, Deus abençoe.